Bom, gente, bom dia para vocês que estão aqui presentes ou quem vai visualizar esse vídeo depois, né? Nós já estamos iniciando aí a nossa aula, que nós vamos ver aí um pouco sobre as obras musicais aí do Pais 2, tá? Em especial, a gente vai analisar 3 obras, tá? A primeira vai ser a Cavalaria das Valquírias, de Richard Wagner, né? Que faz parte aí de uma sinfonia aí dentro de uma ópera, tá bom? Depois a gente vai analisar duas músicas aí nacionais, 2 músicas brasileiras também, que é Inclassificáveis, e também aí Cota Não É Esmola, tá? Então, assim, vai ser... a gente vai escutar muitas músicas hoje. Qual é a obra musical? É que vocês prestassem bastante atenção na letra. Eu vou deixar a letra aqui. Nos instrumentos que são utilizados, tá? Pela Bia. É um instrumento? Qual é o instrumento que é utilizado? Tá bom? Se ela utiliza tanto a música, a voz, né? Como algo mais verbal, assim, no sentido em palavras, né? Como eu tenho no rap, né? Ou se ela usa mais como uma forma melódica, ou os dois, tá? Então, visualizem isso. E o que se trata na música, né? O que ela pode trazer, quais são as pautas, né? Que ela aborda, as críticas que ela possa abordar, tá bom? Para a gente só discutir. Tá. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra poder comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita, não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e nunca mais escola. No Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade. Porque preto e pobre não vai pra... Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem time da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar que o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não.
Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É bem também espadachim do gueto liga. Samurai é bem também espadachim do gueto liga. É bem também espadachim do gueto liga. Bem também espadachim do gueto liga. Bem também espadachim do gueto liga. Samurai bem também espadachim do gueto liga. Amém, espadachim. Amém, também espadachim do gueto liga. Peito aberto, espadachim do gueto liga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará. Otará, otará. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Otara, otara, para, tara, para, adara, ti, ta, experimenta, ser preto, pobre. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem vem me dizer que isso é vitimismo. Não bata a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é. É muito legal, né, gente, essa música. Show. Aí a gente vai analisar agora também Inclassificáveis, tá? Que é do Ney Matogrosso. E aí a gente pode tentar já fazer as questões, né? E a gente vai dialogando aí com as obras, pode ser? Vamos ver. Se já conseguiram aí ver um pouquinho do que a letra fala? Anotem aí, que são 2 músicas aí. O que ela está reivindicando, né? As críticas, principais críticas, né? Como que essa música pode estar relacionada com algum conteúdo aí da escola? Que eu vou perguntar, hein, para vocês, hein? Quero que vocês respondam. A do Ney, vocês visualizam a vestimenta também dele, né? Os instrumentos que são utilizados, tá bom? Além da letra. Estão escutando, né? Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, pilouros, guaranicenses e juntaratês. Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, pilouros, guaranicenses e juntaratês. Vou botar aqui. Americanos, os únicos caboclos. Que vem para os índios e canagos. Americanos, os únicos caboclos. Que vem para os índios e canagos. Somos o que somos, somos o que somos.
somos inclassificáveis, inclassificáveis. Tem dois, tem três, tem leis, tem vezes, tem deuses. Não há sol, há sós. 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 Aqui somos mestiços, mulatos, capuchos, patos, tabuinhas, turquina, pontos, agari, carataís e ouro bárbaro. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que branco, que índio, que preto, que não tem um, não tem dois, não tem lei, não tem vez, não tem Deus, não tem cor. Não há sol, há sós. 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 Ciganos, tupinambocos, ioru, bárbaros, carataís, caripacarijás, orientapuias, flamengo-latos, tropicapurés, chibarrosados, miscigenados, oxigenados, debaixo do sol. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Aê! E aí, o que vocês acharam das músicas, gente? O que vocês perceberam, gostaram? Deu para escutar direitinho? Gostei bastante, professora. É legal, Não né? entendi muita letra, não, mas. Não, de qual você não entendeu? Dessa aí, dessa última. Da última, né? Não, então, o Ney, né? Na verdade, essa é uma música, se eu não me engano, acho que é do Arnaldo Antunes, né? E ele tá basicamente falando assim, que essa forma, né, como a gente classifica, né? A gente coloca todo mundo, por exemplo, né? Todo índio na mesma cultura, a gente imagina o índio da mesma forma, a gente imagina o negro assim, a gente imagina o branco assim, e ele faz uma crítica justamente a essas divisões raciais, as características que já são impostas, né, que não levam em consideração a diversidade, mas ele fala que nós somos miscigenados, né, e por isso a gente, essa questão da gente ter nessa questão racial que separa essa questão essa teoria, né, de que raças são diferentes, né, nesse sentido, ele está praticamente dizendo, né, algo que a ciência já trabalha muito, né, que nós, né, como dentro da gente, né, como seres assim que temos crânio, que temos, né, toda a estrutura óssea, né, ela é igual, né, nesse sentido. Então, ele faz justamente essa crítica, né? Eu vejo, né? Essa crítica, essa sistematização de índio, o índio ser aquele índio, e a gente não levar em consideração a variedade de etnias dentro da população indígena, né? E falar que todos nós temos esse sangue, nós somos miscigenados porque provavelmente eu tenho, você tenha, a Juliane tem, o David tem, assim, sangues que correm nas nossas veias de etnias diferentes, né? E que classificar nós, brancos, negros, índios, é algo que é inclassificável, entendeu? Não tem como a gente ditar. Entendi. Também tem a questão, assim, da questão de desigualdade, né? Então, são letras, assim, que são bem peculiares, assim mesmo, né? Então, assim, vocês perceberam aí que trata das letras, o objetivo, né? Talvez, assim, das letras, né? Desses cantores, né? Pela intenção, visualizem, assim, eu sei que do Ney eu tive que colocar ali a letra, né? Para vocês
acompanharem, porque era mais difícil mesmo, porque não tinha ela, né, embaixo com a legenda. Mas, assim, no início vocês perceberam a vestimenta dele, né, a postura dele, assim, de dançante, né, e tudo mais, e perceberam também a voz, né, da Bia, né, a intenção da voz, o olhar dela na música, né, a forma como ela utilizou a voz dela, né, perceberam isso? O que vocês perceberam, assim, com o que eles quiseram trazer? Vamos lá, Bia e o Ney, dentro da interpretação dali da música, vocês perceberam? O da B eu achei interessante porque era meio, tipo, mais fala, e depois aparecia mais música, aí depois invertia de novo. Isso. Ai, que legal você ter observado isso, Elias. Teve uma questão justamente assim. Acredita? A gente vai tentar fazer? Não, sim, sim. A Bia, né? Ela trabalha com o ritmo, né? Propriamente trazido, assim, né? Das existências, né? Principalmente ritmos da periferia, né? Então ela trabalha um pouco com rap, ela trabalha um pouco com essa jogada assim de ritmos, né? Trazendo somente a voz e o violão, né? Que legal, né? E ela traz essa emoção na voz, porque a intenção realmente da música dela trazer uma valorização da cultura negra, né? Nesse sentido de que ela tem voz, né? E que visualizou, teve essa realidade, e ela traz essa realidade, assim, dentro da escola, que às vezes nem é falada, né? Então, parece uma crítica a essa postura das pessoas que não saem daquela caixinha delas, né? Daquela bolha delas, né? Nesse sentido de que são aquelas bolhas em que elas não estão pensando na realidade do outro, né? Então, assim, aí acha que não, que cota é uma esmola, né? Então, ela traz essa questão, ó, a gente não está partindo do mesmo local, né? A gente não está a gente não tem as mesmas oportunidades, né? Então, ela traz, assim, uma grande crítica, né, ao meu ver, né, assim, e eu acho que isso é bem colocado também no Paz, né? Ela apresenta as condições, né, que são as condições do negro, né, que sofre aí diariamente, principalmente negros e negras, né? Ela traz muito a mulher negra, né? Mas, assim, então, feminismo negro muito grande também. Na realidade, né, e o tanto que é importante também essas políticas públicas, né, porque ela fala, não, cota não é esmola, não, né, a cota é uma reparação também, uma reparação institucional, ela é institucional, ela deve ser respeitada, entendeu? E ela é um direito social, por quê? Porque o direito social que vocês têm é a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, você tem direito à proteção, maternidade, à infância, assistência aos desamparados, né? Então, assim, isso é uma forma de você ter uma equidade, você trazer uma oportunidade de um negro, uma negra de uma periferia ir numa universidade. Então, cota não é esmola, não, é um direito, né? Institucional. Então, ela traz muito isso, né? E traz uma valorização e uma afirmação de que a cota ela é institucional, né? E várias coisas podem ser relacionadas, né? Por exemplo, nessas duas músicas, tá? Primeiro, a construção, né, de como é o racismo institucional, né? Como a gente constrói essa noção de raça e como essa noção de raça que foi estabelecida, né? Ali no século XIX, que a gente teve também o imperialismo, mas também foi de discursos e preconceitos anteriores, né? Ela foi transformada, né, para o discurso de separação de raças para diminuir uma outra, às vezes, né? Trazer uma inferioridade de uma raça em detrimento de outras, né? As políticas neocoloniais, as missões civilizatórias, por exemplo, podem trazer, né, alguns aspectos, as desigualdades sociais e a falta de equidade no Brasil, tá? As políticas públicas, né, que são colocadas quando a Bia critica, por exemplo, que mesmo que a gente tenha, né, essa grande público, né, negro, né, que a maioria é negra, às vezes nem nas escolas, às vezes nem dentro da nossa sociedade, ela é valorizada, né? Então, ela fala dessa desigualdade social, que muitas vezes é de não reconhecer a realidade, sabe?
de não reconhecer a realidade do aluno, de não conhecer as condições, né? E pode ser relacionado, gente, ao artigo 3º, 4º e 5º da instituição, tá? Que dão os objetivos da Constituição, então tem lá dos objetivos da Constituição esses objetivos, né, de trazer essa questão essa responsabilidade, né, da Constituição em minimizar essas questões sociais, né? Os direitos fundamentais de cada indivíduo, que você tem direito, sim, ao artigo 5º da Constituição, caiu no PAS 1, né, que fala aí dos direitos, você tem direito à liberdade de expressão, né, desde que não vá violentar o outro, né, você tem direito a um tratamento digno, né, então, mulheres e homens têm direitos iguais, né, então, e também vai trazer esses direitos sociais de cada um. Você tem direito à educação, à saúde, à alimentação, né, à moradia, transporte, a lazer, que faz parte também das políticas, né? Então, é um dever, né? É um dever do Estado fazer essas políticas, né? Ela não é um favor, é isso que ela quis dizer, né? É um dever, né? É algo que é válido, não é um favorzinho, tô dando favor, né? Porque você não está dando conta. Não, é um direito institucional. Você tem direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, entendeu? Então, é mais ou menos isso que traz. E pode trazer discussões em pautas, tá? Dentro da prova de vocês, sobre racismo, sobre dialogar sobre o lugar de fala, justamente trazer dentro daquele discurso do silenciamento, pode trazer essas 3 obras juntas, gente, eles relacionam, as obras têm uma conexão. Então, por exemplo, aquele documentário lá da Djamila Ribeiro, né, que ela traz aquela crítica, né, esse silenciamento institucional de normalizar as violências, né, principalmente nas comunidades, né, pode relacionar essa última chacina que teve, né, dentro daí de uma comunidade do Rio de Janeiro, pode trazer essa reportagem, trazer essas músicas e tentar dialogar com essa questão do silêncio institucional, que está dentro desses documentários. Eu recomendo vocês assistirem. Esse documentário de Djamila, 10 minutos, pouco tempo, vocês conseguem ver o que ele fala, né? E é bem importante, até para a vida de vocês mesmo, né? Para vocês terem talvez dialogar assim com opiniões, né, e com alguém assim também trazer essa importância dessa própria voz que ela fala, né, ela está falando dela também, né, então é importante a gente valorizar. Feminismo negro, que é diferente do branco, tá, porque ela fala muito isso, então é importante, acho que você dialogar, pegar essas obras e dialogar entre elas é importante, tá? Esse discurso de equidade versus igualdade, equidade são condições em que eu trago uma pessoa, em que eu trago condições para que aquela pessoa possa alcançar aquele objetivo, né? Então, ele está muito preocupado com as condições, e a igualdade é trazer as pessoas de uma forma igual, né? Então, essa discussão que a gente tem hoje, muitas vezes, não, todo mundo é igual, tem que ser tratado igual, né? A equidade fala, não, nós somos diferentes, nós temos posições sociais diferentes, né? Então, eu não posso exigir de uma posição, dentro de uma posição ali, condições, assim, que eles vão chegar no mesmo caminho, né? Então, por quê? Porque ele tem outras coisas que vão influenciar, né? Se eu tenho, por exemplo, um estudante, né? Por exemplo, ela, né? Que tinha que trabalhar 2, 3 vezes, né? Limpando o chão e depois indo para a escola sem dinheiro, sem comida, né? Por uma outra condição, né? De uma pessoa que não passa por essa mesma dificuldade, eu preciso de políticas, né? Eu preciso que essa pessoa que passa por essa dificuldade seja olhada de uma forma diferente, para eu conseguir, pelo menos, que ela alcance a universidade, né? Que ela consiga estar ali naquela universidade, que ela consiga entrar ali pela cota, né? E para que ela possa alcançar aquele objetivo e aquele sonho dela, né? Então, são aquelas posições sociais, né? Que são historicamente vivenciadas, né? E que são desiguais, né? Então, ela traz muito essa desigualdade brasileira. Então, pode trazer e pode evidenciar muito, tá? Essa falta de igualdade. Assim como a valorização da cultura negra, né? O afroturismo, todas a voz, né? Em que hoje se coloca essa importância de trazer pessoas, representantes negros dentro de todos os setores dentro da sociedade, tá?
Agora sim, quais os instrumentos musicais que vocês vão ver em cada música? Cota não é esmola, por exemplo. Que instrumento que vocês viram aí? Violão só. Violão e voz, tá? Voz é um instrumento de sopro dentro da gente, que a gente toca diariamente, a gente nem percebe. Falando. Então é voz e violão. E os inclassificáveis? Eu sei que só imagina, tá? Talvez ele não vai te pedir assim todos os instrumentos, né? Talvez ele queira relacionar falando que são os mesmos instrumentos, né? Que os dois só são voz e violão, por exemplo. Ele traz as duas, compara as duas e traz, né? Sempre. Mas que vocês, pelo que vocês escutaram, né? Que tipos de instrumentos geralmente tem numa banda, por exemplo? Guitarra, contrabaixo, bateria. Isso. Teclado eu não sei se tem. Talvez tenha uma variedade maior de instrumentos, né? Porque a característica dele também é trazer essa leitura musical mais... uma leitura musical mais corporal também, né? Porque o Ney Matogrosso é considerado um andrógeno. Sabe o que é um andrógeno? A pessoa que se personifica mesmo, sabe? Que tem toda uma performance dentro da música. Então ele não canta somente com a voz, ele canta com o corpo dele, tá? Eu percebi, eu tava até rindo aqui. E assim, o que é a voz aguda e a voz grave, então, né, gente? Que eu falei assim um pouco, né, do que como é construído o som, né? Eu falei um pouco do grave, do agudo, né? Mas assim, dentro de uma intenção da voz, né, geralmente, quando a gente lidar com voz, né? A voz humana, que ela é construída através da nossa processo de respiração, né? A gente inspira e expira, né? Quando eu expiro, né, eu tenho tem órgãos que são responsáveis para que eu possa produzir a minha voz, né? Então, eu tenho a minha prega vocal, eu tenho o meu pulmão, graças a Deus, né? Eu tenho o meu diafragma, que é um músculo que vai auxiliar o meu pulmão, né? E eu tenho toda a laringe, né? Eu tenho toda a parte, o nariz, né? Todas essas orifícios que a gente chama, que é todo o crânio, para fazer com que a minha voz seja projetada, que eu possa ser escutada por mais pessoas. Então, quando eu inspiro, a minha prega vocal, ela abre, e quando eu expiro e eu falo, como eu estou falando aqui agora, por exemplo, quando o Elias falou aqui agora há pouco, ela vibra, né? Então, é um movimento, assim, de vibração, tá? Mais ou menos assim. E através dessa vibração aqui é que eu saio o som. Cada pessoa, cada instrumento também, né? Porque é claro que a gente tem instrumentos de sopro, instrumentos de corda, como, por exemplo, né? A gente tem o violão, que a gente toca com a corda. A gente tem o piano, né, que a gente toca com as teclas, e esses instrumentos, eles têm essa produção do instrumento, né, que é esse corpo do instrumento, que ele produz algum tipo de som. E ele pode ser grave, pode ser médio, pode ser agudo, tá? O instrumento grave, como eu falei, assim, é uma voz, lembra, se vocês não conseguirem, talvez, identificar agora, não sei se vocês têm uma experiência musical, o instrumento grave seria uma voz mais grossa, por exemplo, quando eu faço minha voz não é muito grave, fica difícil, mas assim, quando eu falo uma nota, né, por exemplo, a gente tem notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, então quando eu faço dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Esse dó é o grave, dó, agudo, sol, médio, por exemplo. Então, assim, depende da referência. Mas é só para vocês entenderem que, geralmente, o grave, ele tem uma noção que a gente tem musical mais grosso, né? E isso a gente chama de altura, tá? A altura não tem a ver com a questão de ser de volume, né? Que a gente está acostumado de, eu tô falando assim, tô gritando. Não tem a ver com gritaria e silêncio, não. Tem a ver com graves e agudos, tá? Tem o timbre, que é a característica do som, é a característica de cada instrumento. Então, instrumento de
de violão, por exemplo, ele tem um som, né? E o instrumento de piano tem outro som, e o instrumento de voz tem outro som. Então, essa característica que diferencia esses instrumentos, a gente chama de timbre, tá? E a gente tem a intensidade, que aí a intensidade vai ser esse volume. Se eu estou falando forte, olha, Elias, presta atenção. Ou se eu estou falando baixo, assim, né? Bem baixinho, olha, estou falando bem baixinho. Isso é intensidade, né? E isso a gente pode observar em todas as músicas, né? A gente, na cavalaria também, das valquírias, hora baixa, atenção. Então, quando eu quero, assim, evidenciar algo, quando eu quero trazer uma atenção naquilo, geralmente eu faço aquele suspense, assim, né? Então, eu abaixo, trago aquele volume. Então, tem a ver com forte e fraco, né? Alto e baixo, tudo mais. E tem a duração, que pode ser curto, pode ser longo, o som, né? Então, quando eu canto uma frase, por exemplo, eu vou, assim, uma frase, por exemplo, uma música, por exemplo, da Marisa Monte, vamos supor. Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Aí eu posso fazer educação, ou posso fazer educação. Aí tem a ver com a duração do som, né? Aí é isso que faz parte, né? Então, agora, gente, vocês estão com dúvidas? Vamos tentar fazer só uma atividade? Vocês estão com tempo aí? Vamos. Eu me empolgo, gente. Eu adoro música, me empolgo, desculpa. Nada, tá bom demais. Então, gente, vamos tentar tentem fazer essas questões aqui, pode ser? Pode ser 10 minutinhos, não, 5 minutinhos, vocês conseguem ler e tentar fazer? Vocês vão julgar se tá errado ou se tá certo, tá bom? Essas questões, vocês querem que... Não, leem primeiro, como se estivessem na prova, e aí a gente vai e corrige, pode ser? Aí vocês vão me falar, na verdade, aí a gente corrige e comenta. Ok. Mato Grosso, intérprete de Inclassificáveis, é referência na música pop brasileira, pela sua performance andrógena e a voz grave. Falso. E aí, Elisa, qual que você colocou? Verdadeiro? E David? Espera aí, voz grave? Não. Esse é o grande problema da questão, tá, gente? Então, o Ney Matogrosso, assim, ele é um grande intérprete, né, da música pop brasileira, pela sua performance andrógena, porque ele usa, né, vários recursos, né, ele faz uma grande performance, né, e ele usa, na verdade, roupas, né, que vão personificar, né, a imagem dele, né. Então, ele é um andrógeno, tem uma performance mais andrógena, né. Mas ele não tem uma voz grave, gente. Associa um homem, por exemplo, assim, na música, né? Nós temos algumas classificações, né? Então, o homem, por exemplo, ele pode ser um tenor, pode ser um barítono e pode ser um baixo, né? O baixo é uma voz grave. E aí você tem, por exemplo, não sei se vocês vão conhecer, Emílio Santiago, por exemplo. É a voz grossona. É mais grossa a voz, tá? E eu tenho, por exemplo, o Ney Matogrosso como uma voz mais de tenor, né? Eu tenho uma voz mais aguda. Mesmo ele pode fazer um som grave, mas a voz dele é uma voz, assim, que é uma voz mais próxima, assim, de uma voz... Pensem assim, né? Grosso modo, uma voz mais feminina ali, né? Naquele sentido, uma voz mais fina, né? Pensem dessa forma, assim, acho que é mais fácil também. Então, ele não tem uma voz grave, tá? Então, quando cada voz, que é uma voz aguda, que a gente considera, ela vai até uma certa nota, né? A gente tem a partitura, a gente tem lá, todas as notas são colocadas dentro da partitura e ele vai até um certo lugar. Uma voz aguda, ele alcança mais agudos, né? Mas ele não tem tantos graves. Então, característica dele, né? Ele tem uma performance andrógena, mas ele tem uma voz aguda, né? Então, é isso que é interessante que vocês entendam, tá bom?
26. Nas canções inclassificáveis, Maria da Vila Matilde, Cota não é esmola, a alternância entre voz falada e voz cantada é explorada para enfatizar a mensagem da letra. E aí, tá falso ou tá verdadeiro? Isso é verdadeira. Verdadeira. Certinho, Elias. Essas canções, né, por mais que inclassificáveis, na verdade, ele trabalha com a voz falada de uma forma musical, né? Mas ele está o tempo todo falando também, ele está dando um recado. E a Cota não é esmola é mais fácil de você verificar isso, né? E a forma como ele repete, quando eu repito muito uma letra, quando eu falo, quando eu trago assim agudos e graves, quando eu tenho essa intenção, geralmente eu quero enfatizar algo, entendeu? Então, os refrões, eles não são ali à toa. É porque é algo que eu quero enfatizar mais na música, é o refrão da música, né? Então, Cota não é esmola, ela falou muitas vezes, de formas diferentes, cantando, né? Então, assim, a intenção era falar, Cota não é esmola. Caramba, não é esmola, entendeu? É a intenção maior, esse é o recado que ela quer dar, né? Então, é para ficar na cabeça da pessoa mesmo. Então, tá certinha essa questão. Alguém tem dúvida? Não. Não, né? 27. Inclassificáveis e Cota não é esmola são canções em que a voz é acompanhada pelo violão. Acho que isso é falso. Falso. Falso, sim. Inclassificáveis existem outros instrumentos, tá? Como a bateria, a guitarra, tá? Geralmente essas questões, assim, musicais, né? Eu percebi, assim, dentro do PAS, que ele é um pouquinho diferente da forma como ele cobra, às vezes, do Enem, como ele cobra, como o INEP cobra no Enem, né? Porque quando ele simplifica as coisas, né? Geralmente, assim, só fala que tem aquele violão, né? Só, por exemplo, nesse caso, é acompanhada de violão, quando ele não cita todos os instrumentos que são colocados, geralmente está errado as questões, né? Quando eu vejo, que é diferente seria se fosse uma questão de outros vestibulares, né? Ou do INEP até, porque o INEP é assim, se ele não fala toda, ou somente, ou algo assim, né? E até no vestibular da UNB, você não coloca somente, toda, não sei, né? Geralmente a questão pode estar certa, né? Mas nesse caso, quando eu analiso uma obra musical, né? Eu percebi que o PAS, ele trabalha assim, ou é isso ou não é, entendeu? Então, é importante que vocês deem uma olhada. Então, classificáveis, ele não tem violão, na verdade, ele tem guitarra, né? Mas se ele, por acaso, tivesse algum violão dentro, né? Ela poderia ser uma questão em que eu, talvez, pudesse ter algum tipo de recurso, né? Porque ela está acompanhada de violão, não é só violão, né? Mas, no caso, em classificáveis, é a guitarra, Um paradoxo na questão, né, professora? Como um paradoxo na questão. É um paradoxo mesmo, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, vocês saberem a diferença de violão, guitarra, né, de baixo, é importante. Tá? Então, a guitarra ela é um instrumento elétrico, né? Ela pega um violão, ela tem um som diferente para ele ser elétrico também, mas é um instrumento ali de corda, né? E é popular, né? Principalmente. Você não vê uma guitarra numa música erudita, a não ser que seja uma música erudita que misture, né? Como várias pessoas misturam, assim, tem várias bandas aí, épica da vida aí, principalmente, quem gosta de metal sinfônico aí. Aí trabalha com música clássica junto com música, né, que é mais popular, assim, teoricamente. Mas, assim, é só para vocês entenderem, tá? 28. No Brasil, país de povo mestiço, inclassificável e tal, como diz a letra da música, é possível identificar a disparidade entre brancos e negros, mostradas em indicadores referentes à renda, grau, instrução e população carcerária. E aí? Eu fiquei em dúvida por causa dessa palavra, disparidade, que eu não faço ideia do que é. Disparidade, Elias, é desigualdade, tá? Ela se assemelha a desigualdade. Uma coisa
que tem disparidade é uma coisa que é distante, né? Elas são desiguais. Ah, sim. Tá bom? É outra coisa que vocês vão ter que fazer bastante. Fazer bastante questão para pesquisar bastante o vocabulário deles, né? E aí, tá verdadeiro ou tá falso? Essa é a questão que eu pulo, mas eu acho que É questão que eu não respondo, né? Tá verdadeira, gente, tá verdadeira. Porque ela tá falando é possível identificar, não tá falando que é obrigatório identificar isso. É possível identificar essa desigualdade. Né? Quando o Ney, mesmo que ele praticamente está falando que as pessoas são inclassificáveis, né? Na canção da Cota na Esmola, talvez seja mais fácil, né, da gente identificar que realmente dá para ver que existe uma desigualdade ali, né? Tanto que ela fala cota não é esmola, que existe cota porque existe desigualdade. Então, ali, né, no inclassificável, né, por ser. Aí, e essa é uma questão que existe que vocês tenham uma reflexão da realidade, né? Então, assim, a realidade dos brancos, dos negros dentro do nosso país, né? Então, a gente, teoricamente, né, assim, a gente sabe que, em sua grande maioria, né, da população negra, se a gente for na periferia, né, se a gente for nas comunidades, ela, em suma, é negra, né? E a população brasileira, em suma, é negra. E o grande essa grande da periferia, né, e a gente trazendo assim em questão de renda, né, é só a gente visualizar os representantes, né, existem negros, quantos negros existem em ministérios aí, né, quantos negros existem aí nos grandes cargos de juiz, né, de ministro, de professor, às vezes, né, então, assim, a gente consegue ver essa desigualdade em que eu não tenho, por mais que eu tenha uma população que é maioria negra, a grande maioria que ainda está nessas posições, né, sociais, que tem uma renda maior, que ganha mais, tem mais grau de instrução, ainda continua sendo a branca. Embora hoje a gente tenha vários representantes, assim, hoje, né, o afroturismo, a gente tem a valorização muito, a gente está tentando valorizar a cultura negra, ainda não. A gente não pode dizer que elas estão no mesmo patamar, entendeu? Ainda. Então, a gente ainda precisa de políticas que trabalhem com a equidade. Então, é possível identificar, né? Principalmente quando a gente vai associar, por exemplo, esse inclassificável à forma como o racismo científico, por exemplo, foi instituído, né? Que é essa separação das raças, o branco e o negro, o branco sendo superior, o negro sendo inferior. Então, vocês podem até analisar isso, né? Esse reflexo desse racismo científico também, tá bom? Então, essa questão está verdadeira. E 29, o samba, a feijoada e os heróis do futebol, como Pelé e Garrincha, são ícones nacionais que evidenciam a ausência de conflitos raciais no Brasil. E aí? Sei, tá errado. Errado. Completamente errado, né? É ao contrário, né? Evidencia os conflitos, né, raciais, né? O samba, ele veio de uma cultura mesmo afro, né? E os tambores e os vários instrumentos, na verdade é uma mistura, né? Tanto da cultura portuguesa, né? Porque a gente tem instrumentos como violão, que veio de Portugal, como a gente também tem instrumentos de percussão, que são instrumentos africanos, né? Então, o samba, por exemplo, né? Toda essa diversidade, ela é brasileira, a gente fala, porque ela foi criada aqui no Brasil mesmo, e ela veio dessa resistência negra também, assim como a feijoada. A feijoada era utilizada muito pelas populações, pelas pessoas que eram escravizadas, né? Porque elas pegavam os restos dos alimentos que tinham, né? Desse considerado aí patrão, né? Delas, né? Desse senhor aí de engenho, né? Então, elas juntavam para poder fazer a sua própria comida, né? Então, ela veio, na verdade, dessa desigualdade, a esses conflitos raciais que existem no Brasil, tá bom? E o futebol também é trazido da Inglaterra, mas o Pelé e o Garrincha foi uma exceção dentro, né, desses conflitos, assim, raciais que também existem no Brasil, tá bom? Então, 30.
As políticas públicas de cultura promovidas pelo Estado brasileiro devem, por imposição da Constituição Federal, unificar toda a população de modo a diminuir as diferenças culturais e raciais. E aí? Isso aí tá errado também. O que o Estado precisa? O que a Constituição precisa, nos objetivos da República? Construir uma sociedade leve, justa e solidária, tá bem aqui, ó. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer forma de discriminação. Quais são os nossos direitos individuais e coletivos? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no termo da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa, né? Senão, a não ser que seja por lei, né? Ninguém será submetido a tortura, tratamentos humanos, é livre a manifestação de pensamento, é assegurado o direito de resposta, é inviolável a liberdade da consciência e da crença. Então, aqui eu estou falando da cultura, é liberdade, a mistura e a diversidade cultural, tá? Inclusive, tem que ser protegida, né? Tanto religiosa, né, quanto cultural. É assegurada a assistência religiosa, né? Como eu falei, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Quando eu falo assim que eu tenho direito de me expressar, eu tenho direito de ter a minha religião, a minha crença, né, os meus costumes dentro de uma sociedade, eu estou dizendo que eu tenho direito a ter a minha própria cultura, né? Eu tenho direito de ter uma visão de mundo, né? Desde que eu respeite, assim, claro, né? Não posso ser violento, não posso xingar o outro, não posso ser desumano, mas ele não fala em nenhum momento de unificar, né? Trazer todo mundo para ter a mesma cultura, trazer todo mundo para ter o mesmo tipo de pensamento, né? Unificar nesse sentido e diminuir as diferenças culturais. Não, ele tem que assegurar, né? Que essas culturas que são diferentes, elas possam coexistir, assim, elas possam existir ao mesmo tempo, né? Claro que essas diferenças culturais, elas não podem, assim, quando eu falo de cultura, eu não estou falando de pensamentos, normalizar pensamentos racistas, normalizar o tipo de pensamento, né? Não, de nenhum modo. Sei não. Se eu estou falando de diferenças culturais, de Por quê? música, eu estou falando de idiomas, eu estou falando de costumes, né? Tem a ver muito com isso, a forma como eu olho, né? Que eu penso através, que eu me expresso, tem a ver com a cultura, né? Você assegurar, você afirmar, não, a gente tem diferenças, mas elas devem ser respeitadas, tá? Então, essa questão, na verdade, já está errada, tá? Então, o Estado, ele não tem esse dever, assim, de unificar toda a população. Só não tem que ser todo mundo igual. Ela tem que ter direitos iguais, é diferente, né? Não propriamente ter a mesma cultura, né? A gente tem uma cultura diversificada, né? Então, tem como ser só uma cultura, só um pensamento, só uma... Tá bom? E a 31, a desigualdade social no Brasil tem origens históricas na escravidão e o Estado, que for incapaz de equacioná-la. E aí? Esse equacional aí me matou todo. A UNB, gente, ela adora trazer vocabulários diferentes, né? Então, eu sempre falo para vocês lerem muito, vocês pesquisarem muito livros, assim, ler muito Machado de Assis, esses livros, assim, que exigem que vocês procurem mais vocabulário, né? Porque equacionar, ele está falando de solucionar, tá? Então, ele está falando essa capacidade que você tem de solucionar, de conduzir uma solução. Então, ele está falando aqui, a desigualdade racial no Brasil, ela tem origens históricas na escravidão. E o Estado, ele ainda não foi capaz de quê? De solucionar isso. Ele não foi capaz de solucionar essa questão dessa desigualdade que existe no país. Tá certo? Então, tá certo. Tá certo. Tá certinho. Então, equacionar é conduzir alguma solução, tá? E eu tenho um desafio final para vocês. Bom, a foto apresentada mostra uma cena polêmica do filme Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, né?
em que o ataque dos helicópteros norte-americanos a uma vila de Camboja acontece ao som da música Cavalgada das Valquírias. A obra musical integra a segunda ópera As Valquírias, da trilogia O Anel de Nibelungos, de Richard Wagner, né? Considerando a foto e as informações apresentadas, julguem os itens 88 e 89, tá? Ó, 88. Na peça Cavalgada das Valquírias, os instrumentos de corda executam um tema central, enquanto os instrumentos de sopro executam o ostinato melódico ascendente. O que é o ostinato, gente? Vocês vão ficarem loucos. Meu Deus do céu, que trem desse! Quando a gente chama de ostinato, é que ele tem um padrão ritmo, né? Ele vai se repetindo, né? A melodia. Então, ele está falando que os instrumentos na Cavalgadas das Valquírias, eles têm a mesma execução, eles têm um padrão, tá? Um padrão melódico. E é sempre subindo. O ascendente, gente, quando eu cantei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, por exemplo, o que eu fiz? Eu acendi para cima, né? Porque as notas graves, geralmente na partitura, elas estão embaixo, tá? E aí as notas agudas, elas estão em cima, tá? Esse é só um detalhe, assim. Então, quando eu coloquei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, então eu estou o quê? Ascendendo, estou indo do grave para o agudo. Então, quando eu vou do grave para o agudo, eu estou o quê? Ascendendo. Se eu estou do agudo para o grave, aí o quê? Eu estou descendendo, tá? Então, quando eu canto Dó, aí eu canto Dó, Dó, aí eu estou o quê? Descendendo. Agora, se eu canto Dó, aí eu estou ascendendo, tá? E o ostinato é como mesmo? Hã? Ostinato é como mesmo? Ostinato é o padrão musical. Eu tenho um padrão. O ostinato melódico é como se fosse um padrão rítmico, entendeu? Ele tem um padrão rítmico que se repete várias vezes, né? Então, assim, é como se eu estivesse falando que os instrumentos, que o instrumento de corda ele é um tema central e que o instrumento de sopro ele faz a mesma melodia e ela é sempre ascendendo, entendeu? É sempre subindo e a mesma melodia. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Por quê, Elias? Porque qual é a principal característica da Cavalgada das Valquírias do Richard Wagner? É o quê? A oscilação, essas instabilidades, né? Então, daí, ele por mais que ele tenha assim, uma coisa que ele sempre fala assim, eu faço um som único. E esse som único, ele não tem, assim, ele tem uma lógica, né? Claro, mas, por exemplo, o sopro, os instrumentos de sopro que, se a gente for perceber, né, eles têm uma maior evidência, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma orquestra mesmo, tá? Só para vocês entenderem. Ele, às vezes, muitas vezes está colocando como uma forma inicial, tá? Então, só para vocês verem. Ok, só para vocês verem. É a mesma da ópera que a gente vê. A evidência é o sopro, né? Tá vendo o metal aí? Trompete. Quem está fazendo quase a mesma coisa são os instrumentos. Né? Mas tem uma variedade maior nos instrumentos de metal. Agora eu tenho um pouquinho mais de corda no violino. Ó, o violino, tá vendo a diferença? O violino, ele é bem agudinho.
E ele vai pro agudo, mas depois ele vai pro grave. Ele acende e desce. Só para vocês entenderem, assim. Acendeu. Aí, então, né? Esse 88 está errado, né? As cordas, elas não são exatamente o tema central, né? O tema central, na verdade, os instrumentos são mais utilizados, assim, como uma característica. Pensa em tema central, aquele instrumento que parece que está mais em evidência, sabe? Que eu consigo ver, escutar mais, assim. Que ele parece que dá uma sensação de que ele é o grande, né? Daquela parte. São os instrumentos de sopro, né? Que tem os metais, né? E tem aí também as flautas, né? Então, essa questão está errada. Agora, a 89. A Cavalgada das Valquírias é uma peça orquestral, né? Que abre aí o terceiro ato da ópera As Valquírias, de Wagner. Orquestral, porque utiliza a orquestra, né? E essa ópera, As Valquírias, ela tem 3 atos, tá? Os atos, eles são essa divisão que geralmente as peças teatrais têm, tá? Em que eu tenho várias cenas, né? E essas cenas, elas são divididas em atos, e geralmente elas têm uma quebra, né? De uma cena para outra, né? Então, as óperas também seguem um pouco essa coisa do teatro, né? Como eu falei que é uma música com teatro, então ele é dividido, né? O teatro é dividido em ato, tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né? Já deve ter visto em algum lugar assim. Na ópera também tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Em filme seria cena. É corte, né? Sei lá, não sei. Isso, é um recorte, exatamente, Elias, é um recorte aí da ópera, né? E essa Cavalgada das Valquírias, que elas entrando, né, a apresentação das Valquírias, elas sim, elas são o início aí elas abrem o terceiro ato da ópera, tá bom? Então, essa questão aí, 89, está correta. Então, gente, é isso que eu tinha que apresentar para vocês, né? Eu espero que eu tenha, assim, contribuído. Fiquem calmos, tá? Geralmente, assim, tenham calma, façam as questões aí com cuidado, prestem atenção no que a questão quer dizer, né? A respeito, assim, de música, de tudo, a respeito de como ela está querendo, o que ela está querendo naquela questão, né? Analisem certinho. Vocês são aí muito inteligentes, né? Vocês podem realizar essa prova e irem muito bem, tá? Faça aí se concentrar. E pensa assim, ó, somente coisas boas virão, tá? Somente coisas boas virão. Pensamento aí positivo, tá bom? Muito obrigada a todos que estão assistindo aí também depois, vou deixar disponível, tá bom? Aí, grande beijo aí a todos. Boa prova.